Pode ser, irmãos. Irmãos, hoje eu quero estar aqui falando com os irmãos sobre a predestinação, sobre a determinação ou pré-ordenação de Deus. E eu quero refletir com os irmãos sobre Efésios capítulo 1, versículo de número 3, 4 e 5. Aí a partir disso nós vamos estar aqui comentando sobre outras passagens também. O texto vai dizer assim, ó: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou, olha essa palavra, predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, pelo beneplácito de sua vontade. Então o texto, vamos por parte, né, para não confundir, por parte. Então o texto fala assim, ó: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, o fato de Deus ter nos elegido antes da fundação do mundo, eleger é escolher de antemão, pelo fato de Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo, isso quer dizer que ele, de maneira arbitrária, ele escolheu uns para a salvação, os seus eleitos, e outros ele decidiu não escolher para a salvação? Nesse caso, os réprobos. Deus não só previu o futuro, como está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que Pedro vai dizer que fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Pré-conhecimento, quer dizer o quê? Deus olha o futuro, Deus vê aqueles que vai reagir de maneira positiva ao Evangelho, e aqui ele já fala de algo que já está consumado, já está feito. Essa passagem de Efésios capítulo 1, versículo de número 3, do 1 ao 5, né, a seguir ali. Ou seja, Deus não só viu, mas ele determinou, ou Deus previu que Adão ia cair, o pecado ia entrar, e Deus previu aqueles que reagiriam de maneira positiva à fé, a mensagem do Evangelho, e Deus elege eles, ou elegeu eles no seu plano eterno, ou Deus de forma arbitrária, ele escolheu uns para salvação e outros para perdição. Ou seja, eu até citei já o texto, a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que Deus, ele previu aqueles que reagiria ao Evangelho. Então ele está falando aqui no livro de Efésios algo consumado, algo que já passou. Deus vê o seu futuro, esses que Deus viu que ia reagir de maneira positiva ao Evangelho, Deus elegeu eles, e ele está falando de algo que ia acontecer no futuro, para que fossemos santos. Fossemos aqui, ele está falando de algo do passado, que é em relação ao presente, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o texto mostra o quê? Que Deus previu. E o prever não quer dizer, irmãos, que Deus ele olhou o futuro e deixou os acontecimentos ao acaso. Ou seja, foi acontecendo de maneira desorganizada, sem Deus determinar nada, sem Deus controlar nada. Não foi assim. A Bíblia fala que Deus, eu vou falar mais para frente, que Deus ele pré-ordena também na terra o seu plano. Não em relação à predestinação de pessoas, mas a predestinação ou pré-ordenação de eventos nos quais estava dentro do seu plano. E eu vou falar sobre Jesus. Eu só vou explicar esse texto. Então, a palavra diz o quê? Que Deus ele previu esses, ou seja, como também nos escolheu nele. Qual é a condição aqui? Nos escolheu em Jesus. Porque o texto anterior vai dizer assim, ó: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele, em Cristo Jesus. Eu até citei já esse texto de Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesus pregava e ele dizia: Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual é a condição daqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo? A fé. Foi crer em Deus. Nos elegeu nele para ser um eleito, um escolhido de Deus. Que Deus aqui, no caso, ele já olhou o futuro e Paulo já mostra que ele está se referindo à igreja,
aqueles que Deus já previu que creriam, esses foram escolhidos, esses foram eleitos de Deus. E outro detalhe, o Paulo não fala aqui de pessoas individuais. Ele está falando para a igreja de Efésios, ele está falando para todos os crentes. Ou seja, Paulo teve uma revelação de Deus que todos aqueles ali eram eleitos, eram salvos, todos os crentes de Efésios. Aí tem muitos que, aí tem outra doutrina também que fala que todos aqueles que aceitam Jesus não podem perder mais a salvação. Aí tem aqueles versículos de aviso, né? Vários avisos na Bíblia que a pessoa pode perder a salvação. Vários avisos, né? Se eu for mencionar aqui, tem textos demais, de sobra. O aviso para os salvos, de que eles podem perder a salvação. Não é aqueles que não é salvo, não. Salvos, avisos para que eles... o risco e perigo de perder a salvação. Ele fala para a igreja de Efésio. Quem são os eleitos? Os que estão em Cristo. Esses que estão em Cristo. O texto é claro, irmãos. Aqueles que estão em Cristo são os eleitos de Deus. E estão em Cristo. Então, Deus, pelo seu pré-conhecimento, antes da fundação do mundo, aqui Paulo está falando de acontecimentos já feitos dentro do plano de Deus, do projeto de Deus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Somos eleitos segundo a presciência de Deus, pré-conhecimento. Deus viu o futuro, viu aqueles que reagiriam ao evangelho, e Deus o que ele faz? Não de maneira arbitrária, mas pela livre escolha do homem, a escolha. Ele escolheu a Deus. Essa livre escolha eu já expliquei sobre isso, né? O homem não tem livre escolha para fazer tudo o que ele quer e dá vontade. Deus pode interferir nessa escolha do homem, que eu já expliquei. Então o texto vai falar, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santo e irrepreensível diante dele em amor. Agora ele está falando de algo presente, para que fossemos ou sejamos, está falando do presente. Aquele texto ali, o significado dele quer dizer isso, no presente, fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A Bíblia vai falar o quê? Não devais a ninguém a não ser o amor com que deveis amar uns aos outros. Ser repreensível em amor. Né? Ser repreensíveis não quer dizer que nós somos perfeitos, né, irmãos? Que vamos pecar, vamos falhar. Ser repreensível em amor é nós estarmos voluntariamente batalhando para que nós sejamos irrepreensíveis em amor. A Bíblia fala que o amor Deus você tratar as pessoas com amor ou ter amor no seu coração, Deus te perdoa uma multidão de pecados. Então, o texto vai dizer assim, como também nos elegeu nele, para que fossemos santos e irrepreensíveis em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, e para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, nos predestinou. Olha o que o texto está falando, que Deus, ele elegeu, e esses que ele elegeu, ele predestinou para filhos de adoção. O que é predestinar? Predestinar é determinar antes, ou destinar antes, quero dizer. É destinar antes, ou seja, nós fomos, antes da fundação do mundo, além de nós ser eleitos, nós fomos predestinados a ser filhos por adoção, a ser filho de Deus. Porque nós sabemos, né, que nem todo, só é filho de Deus aqueles que aceitam ao Evangelho de Cristo, como está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, olha que ele não está falando de maneira individual. Ele está falando para a igreja de Efésio, como nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. E nos predestinou para filhos de adoção, todos os crentes de Efésio. Se caso ele estivesse falando de maneira que Deus predestina e elege, de maneira individual, alguns que ele quer, o apóstolo Paulo aqui, ele estaria então enganando aqueles irmãos de Efésio, porque ele estaria garantindo para eles que todos aqueles que estavam ali eram eleitos e predestinados a ser salvos, a estar com o Senhor eternamente. Então, independente do que eles fizessem ou não, eles iam ter essa mentalidade no coração deles e tal. Então Paulo está dizendo que todos nós aqui somos eleitos, igual muitos, né, que seguem a doutrina calvinista, eles todos creem que são eleitos.
Nenhum deles crê que vai para o inferno. Nenhum deles crê que é réprobo. Nenhum deles. E eles mesmos sabem, pela doutrina que eles pregam, que eles não têm garantia nenhuma que eles são eleitos. Eles não têm dentro da doutrina que eles pregam. Então, ele está falando para a igreja de Efésio, para todo mundo. Então, eles entenderam e sabiam que era em Cristo Jesus. Que eles tinham que estar em Cristo Jesus. Não era de maneira arbitrária. Aqueles que Deus quer, salva. Aqueles que Ele não quer, Ele deixa à mercê dos seus pecados. E no final, lança-os no inferno e ainda culpa eles. Então, Deus, em relação a pessoas, o que Deus faz? Deus, Ele elege, escolhe aqueles que estão em Cristo. Quem é esses eleitos e predestinados? Os que estão em Cristo. Tem que estar em Cristo. Aqueles que vão perseverar até o final. A Bíblia fala sobre a perseverança, né, dos santos. Então, tem o texto, tem passagem também que fala sobre a predestinação. A predestinação, ou Deus preordenar eventos. A Bíblia fala que Deus preordenou eventos. Sim, fala. Ou seja, a obra de Deus e o plano de Deus na terra não ficou ao acaso. Um homem faz o que quiser, a hora que quiser, né? Já que tem livre-arbítrio, não foi assim. O exemplo que eu posso dar é de Jesus. Ou seja, todos aqueles eventos em que Jesus passou na terra foram preordenados por Deus. Foram preordenados. Só que esse preordenar ou determinar, eu não posso falar para os irmãos que Deus ele determina tudo o que acontece, porque não. Pessoa soberana não precisa. A Bíblia ainda mostra isso, que ele não predetermina ou determina tudo o que acontece, não. Só os eventos segundo o seu plano para a salvação da humanidade. Ou seja, a Bíblia vai falar em Atos capítulo 4, versículo 27 e 28. Vai dizer assim, ó, que Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo daquela época se levantaram contra Jesus. Aí o texto ainda vai dizer assim, ó, se levantaram contra Jesus, segundo que a tua mão e o teu conselho determinou que fizesse antes, ou que acontecesse antes. Lá fala que determinou. Ou seja, aquelas pessoas que crucificou Jesus ali, ó, Pôncio, Pilatos, Herodes, o gentil povo, todos que seguiu aqueles eventos ali para até a crucificação de Jesus, estava ordenado por Deus. Aí surge uma pergunta, né? Que aí eles vão falar assim, né? Então, se Deus preordenou ou determinou que aquelas pessoas crucificassem Jesus, como que Jesus vai culpar essas pessoas de pecado? Como que Jesus vai culpar elas? Vai dizer assim, olha, vocês são pecadores, vocês pecou porque vocês crucificou Jesus. Ou seja, é simples. Ou seja, mesmo Deus ter determinado que aquelas pessoas crucificassem Jesus, crucificassem ele, porque estava dentro do seu plano eterno para a salvação dos pecadores, daqueles que pecaram contra ele, porque é Jesus morrendo em nosso lugar, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, é simples, Deus determinou, sim, o evento para que Cristo fosse crucificado. Só que Deus, ele não interferiu ali na escolha daquelas pessoas. Porque Deus, sim, determinou o evento, mas lembre-se que aquelas pessoas eram pessoas caídas, não eram salvas. E o texto ainda vai dizer que todas aquelas pessoas ali, elas tinham possibilidade de se arrepender dos seus pecados. Tinha, sabe por quê? Porque a Bíblia vai falar que depois que Jesus foi crucificado, que tudo estava consumado, que Jesus ali morre, depois ressuscita, aquele evento ali, quando Jesus morreu, a Bíblia fala que o soldado romano, ele olhou para Jesus, todos aqueles eventos, sabe o que ele vai dizer? Verdadeiramente esse aí era o Filho de Deus. Olha para você ver. Todos aqueles eventos serviram de testemunho, e aquelas pessoas ouviram que Jesus era o Filho de Deus e ele tinha ressuscitado. Se aquele soldado romano reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, mesmo tendo participado pela pré-ordenação de Deus para que Jesus fosse crucificado, ele reconheceu que Jesus era o Messias. Que interessante, né? Ele reconheceu. Por que não aquelas outras pessoas não reconheceram ou poderia reconhecer? Só porque a Bíblia silencia e não fala nada sobre ela, só sobre o soldado romano. O soldado romano também estava debaixo da determinação de Deus e da pré-ordenação de Deus para que Jesus fosse crucificado. Provavelmente aquele soldado romano bateu em Jesus,
ele cuspiu em Jesus, ele humilhou Jesus, provavelmente. E ele estava ali, viu aqueles eventos, estava dentro da pré-ordenação de Deus. E no final ele vai dizer ainda, ele vai dizer, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então a Bíblia mostra claramente, ele ali reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. Então, ou seja, isso quer dizer o quê? Mesmo aqueles eventos que Deus predetermina, segundo a sua vontade, para que o seu propósito seja firme aqui na terra em relação à salvação de almas, ele não interfere na escolha humana. Ele interfere na escolha humana quando se vai atrapalhar o seu propósito na terra. Aí ele interfere. Por isso que ele interferiu. Porque ninguém pode atrapalhar os projetos e planos de Deus. Mas em relação à salvação, o propósito de Deus, ele dá uma oportunidade para todos. É eleito em Cristo Jesus. Ou seja, aquelas pessoas tudo ali que participou na morte de Jesus, assim como o soldado romano, que ele não era mais especial do que os outros, eles também poderiam ver o que eles fizeram e se arrepender do seu pecado. Pôncio Pilatos, interessante, né? Que Pôncio Pilatos, ele lava sua mão, né? Ele tinha plena consciência, ele estava na razão ali, ele lava sua mão. Ele vê que não tinha o Jesus não tinha culpa de nada. Jesus até fala, né, que se ele pedisse ao Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos para o salvar e o tirar dali. Se eu não me engano, é isso mesmo que o texto fala. Então, ou seja, tem que estar em Cristo Jesus. Pode observar que os textos que falam de predestinação ou fala de eleição, fala em Cristo Jesus. Tem que estar em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui no Efésios capítulo 1, versículo 2, do 1 ao 5, ele está falando de um evento que Deus Deus previu no seu futuro e ele estava falando ali. Ou seja, fomos eleitos segundo a presciência de Deus, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção. Ou seja, para resumir, como eu disse, a predestinação, a eleição é para a igreja, tem que estar em Cristo Jesus. Ele estava falando para todos, como Paulo ia garantir a salvação de todos lá de Efésios, sendo que ele não sabia quem seria salvo ou não. Ele não ia enganar eles, falar assim, não, vocês já estão no céu, estão todos eleitos. Sendo que ele mesmo, em várias passagens, ele vai dar alerta sobre eles perder a salvação. Então, irmãos, até aqui, né, para não ficar muito longo, depois nós continuamos aqui refletindo em outras passagens também, meditando, né, irmãos? Então, Deus abençoe os irmãos. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.